Oi, gente! Olá, queridos adolescentes, irmãos em Cristo que chegaram até aqui, até esse estudo da Palavra de Deus. Sejam bem-vindos à nossa aula do dia 20 de fevereiro de 2022 da Escola Bíblica Dominical dos Adolescentes da Igreja Presbiteriana de Botafogo. Hoje, nós vamos continuar o nosso estudo dos profetas do Antigo Testamento, mais especificamente. Hoje a nossa aula será sobre o profeta Jeremias. Já estou até aqui com a minha Bíblia aberta. Se você ainda não assistiu às aulas anteriores, recomendo que você veja e vá acompanhando o nosso estudo. Na semana passada, o Diego trouxe algumas lições importantes a partir da mensagem do profeta Sofonias. E se você ainda não viu, vale a pena você procurar aqui no canal do YouTube da igreja, que tá bem legal, tá? Então vamos lá. O livro de Jeremias na Bíblia ele é bem grande. São 52 intensos capítulos. E aí por conta disso a gente vai ter então 3 aulas para falar da sua mensagem e essa aqui é a primeira. No início de Jeremias lá, ó, se você já pode... Caiu ali uma caneta. Se você abrir aí no início de Jeremias, já pode abrir sua Bíblia, você vai ver aí comigo que lá no capítulo 1, no versículo 5, conta que Deus escolheu, que Deus conheceu Jeremias e o predestinou ao cargo de profeta desde antes do seu nascimento, mais do que antes do seu nascimento, antes dele sequer começar a ser formado no útero da mãe. Olha só como tá lá no versículo 5 do capítulo 1. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Impactante, né? Esse profeta, então, escolhido por Deus, viveu e profetizou durante um período crítico da história de Judá. Nos últimos 5 reinados do Reino do Sul, Judá, antes da invasão babilônica. Um cafezinho. Então, o Jeremias experimentou pessoalmente, né? Ele estava ali vivenciando o rápido declínio, né? A queda de Judá na política, na área social, na área espiritual. Israel, que era o reino do norte, né? O povo de Deus estava dividido. E Israel, o reino do norte, já tinha sido exilado também, destruído, exilado pela Assíria, né? Conquistado por esse outro império também muito poderoso e muito cruel. Só que o Império Babilônico, posteriormente, depois, conquistou também a Assíria. E aí estavam planejando dominar Jerusalém, invadir Jerusalém para dominar toda aquela região. Ou seja, muito sofrimento estava por vir e o Jeremias iniciou o seu ministério com essa revelação de Deus e anunciando ao povo que todas essas decisões divinas iam acontecer, né? Que tudo isso ia ser cumprido. O profeta sobrevive ao cerco babilônico, que vai ser contado aqui também no livro dele, e depois ele vai ser levado ao Egito, onde ele morre. Mas além dele anunciar a queda de Jerusalém, de outras nações, proclamar também a realidade da nossa aliança com Deus, enfim. Jeremias profetiza sobre o Messias, sobre o mediador messiânico, que é o foco da aula de hoje. É isso que a gente vai procurar aqui na profecia de Jeremias. Mas antes, eu gostaria de convidar você a fazer uma oração comigo, para a gente pedir que Deus guie a nossa aula, que o Espírito Santo fale aos nossos corações por meio dessa mensagem. Vamos orar. Pai, muito obrigada pelo dia de hoje, muito obrigada por essa aula, pela oportunidade de estar aqui falando. Eu peço para que o Senhor use-me, a minha voz, a minha mente, para levar essa mensagem para as pessoas que estão assistindo, Deus. Eu peço para que o Teu Santo Espírito habite entre nós, para que o Senhor se faça presente aqui e alcance adolescentes, alcance jovens, alcance pessoas com essa mensagem, Pai, essa mensagem de vida, de salvação. Em nome de Jesus, amém. Gente, então, vamos lá. Em primeiro lugar, vamos nos situar e entender melhor quem era o Jeremias e onde ele estava, tá? Então, eu quero convidar você primeiro a ler comigo, lá no capítulo 1, alguns versículos, para a gente entender, ver quando que ele exerceu seu ministério. Lembrando que ele foi o último profeta do Reino do Sul, né? E ele profetizou por mais de 40 anos. Bastante história aí. Lá no capítulo 1, versículo 1. Palavras de Jeremias, filho de Hilquias,
um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor, nos dias de Josias, filho de Amon e rei de Judá, no 13º ano do seu reinado, e também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 1º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até o 5º mês do exílio de Jerusalém. Então ele ficou um bom tempo aí falando e pregando. E como eu falei mais cedo, ele foi predestinado, escolhido por Deus para agir como profeta e levar a palavra do Senhor ao povo, né? Como vai contar do versículo 4 até o versículo 9. Mas se a gente pular lá para o versículo 10, vamos ver que Deus consagrou Jeremias para uma missão difícil, para uma missão ali dupla, uma missão contrastante de destruir, de recriar. Olha só, vamos ler o versículo 10 do capítulo 1. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Como eu falei, destruir e recriar, tem esse contraste. E os verbos aqui negativos desse versículo, né, para arrancar, para derribar, destruir, arruinar, tudo isso tem a ver com a maldição da aliança, né? O castigo de Deus, a punição que viria porque se o povo não se arrependesse dos seus maus caminhos. Mas a mensagem de Jeremias não era só de julgamento, isso que é interessante. Ela também traz a esperança. Você vê que aqui inclui 2 verbos positivos, construir e plantar. As bênçãos da aliança iriam se tornar realidade. Era necessário arrancar os escombros, destruir tudo que era velho, tudo que estava ruim, para iniciar a plantação, haveria uma renovação. E é bem aí, justamente aí, então, que a gente vai entrar na próxima parte da nossa aula, que é quando podemos começar a perceber o Jeremias apontando para Jesus. Em primeiro lugar, o profeta anuncia que desse futuro, né, que do futuro, depois do exílio, depois da punição, depois da ira do Senhor, né, sobre aquela nação, brotaria um renovo, né, haveria esperança, um renovo com R maiúsculo. Ele aqui se refere a uma pessoa e ele vai descrever as suas virtudes e os seus atos. Te convido a ler comigo para encontrarmos isso. 2 textos. Primeiro, Jeremias 23, 5 e 6. Deixa eu abrir aqui. Aquela hora que caiu um negócio que estava marcando aqui na minha Bíblia. Pronto. Jeremias 23, os versículos 5 e 6. Olha só o que diz aqui. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. E rei que reinará e agirá sabiamente e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo. E Israel habitará seguro. Será esse o seu nome, com que será chamado Senhor, Justiça Nossa. E agora um outro texto para a gente ver um pouco sobre esse renovo, conhecer quem ele é. Está lá em Jeremias 33. Eu quero que você leia comigo os versículos 15 e 16. Eu vou ler aqui e você acompanha. Naqueles dias e naquele tempo, farei brotar a Davi um renovo de justiça. Ele executará juízo e justiça na terra. Naqueles dias, Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente. Ela será chamada Senhor, Justiça Nossa. Então, eu tinha falado sobre as virtudes e os verbos, né, os atos. A gente vai ver aqui as qualidades e as atitudes desse renovo que Jeremias anuncia. Ele seria sábio, justo, reto, compassivo e atos, né? Ele governará, servirá como pastor, realizará as promessas da aliança, julgará, libertará, restaurará, porá seu povo em segurança, não é isso? Esse é o nosso Jesus, gente. Assim ele é, assim ele foi anunciado muito antes do seu nascimento, da sua vinda aqui à Terra, né? A esse mundo. Assim ele foi anunciado por Jeremias, assim ele é e assim ele age até hoje, até os dias de hoje, nas nossas vidas. Com justiça, com sabedoria, com retidão. E isso é maravilhoso. Então, além de realmente anunciar e profetizar sobre esse renovo que viria, né? Que foi o próprio Messias,
O Jeremias também aponta para Cristo por meio da sua própria vida, da sua missão, dos seus ofícios, né, das coisas ali, das funções que o Jeremias desempenhou. E então a gente pode dar uma analisada e perceber algumas similaridades, traçar uma comparação. Em primeiro lugar, é claro, Jeremias era um profeta. Vocês lembram que profetas eram os mensageiros de Deus para o povo, né? Homens que Deus escolhia para levarem a sua nação, ao seu povo, ou para quem quer que fosse, a sua palavra, né? Eles eram encarregados de interpretar a palavra de Deus, de chamar o povo ao arrependimento, anunciar as mensagens de Deus para o futuro, enfim, profeta. Então é esse o ofício principal, né, aqui que Jeremias desempenha, e com grande coragem, porque ele vai se dirigir à nação de Judá para falar sobre o julgamento que o Senhor iria executar sobre essa nação em breve. Então o povo rejeita isso, vai se voltar contra Jeremias, machucar ele, prender ele até, e ele não desiste de pregar a palavra de Deus. Agora, essas experiências de Jeremias, o papel dele para ajudar nessa época, retratam de forma positiva o futuro mediador, apontam para o futuro profeta mediador perfeito, né? Jesus. Jesus é o profeta perfeito. Enquanto ele estava na terra, Cristo exerceu essa função de profeta, né? Como Jeremias também foi rejeitado pelo seu próprio povo e não desistiu de pregar a palavra de Deus. Isso é maravilhoso. E além de profeta, Jeremias também era sacerdote. Olha, caso você não lembre, olha como diz logo no versículo 1, de apresentação, quando ele vai se apresentar. Palavras de Jeremias, filho de Hilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote. Ou seja, ele também era um sacerdote. Os sacerdotes eram mediadores entre os homens e Deus. Cuidavam das questões religiosas, ofereciam os sacrifícios pelos pecados, intercediam pelo povo. Eram meio que essa ponte ali entre o povo e Deus. E o Jeremias fala também sobre os sacerdotes, né, ao longo da sua profecia, cerca de 40 vezes. E diferentemente do próprio Jeremias, que apontou para Jesus de forma positiva, os sacerdotes daquela época não foram bons exemplos, eles não eram bons exemplos, não cumpriam essas atividades, né, o papel do sacerdote da forma correta. Inclusive, se você quiser ler aí comigo Jeremias 23, o versículo 11, vai falar sobre, que a gente ainda não leu, me desculpa, mas a gente vai ler agora, vai falar um pouco sobre os sacerdotes da época de Jeremias, a quem ele se refere duramente, olha só. Pois estão contaminados tanto o profeta como o sacerdote, até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Então nenhum deles era fiel ao Senhor. Ensinavam coisas que eram contrárias a ele e desviavam o povo. Por causa disso, Deus traria sobre eles desgraça e vergonha sobre os sacerdotes aqui de Judá. Mas, apesar dos sacerdotes serem infiéis, o próprio Deus manda ao mundo um exemplo perfeito de sacerdote. Jesus, o sumo sacerdote. O sacerdote perfeito, o mediador perfeito entre nós e Deus, porque o sacrifício que ele ofereceu foi a sua própria vida, né? Muito bom. Então, Jesus é o profeta e sumo sacerdote perfeito. Mas, além disso, ele também é rei, né? Outro ofício do Messias é o ofício de rei. E o Jeremias fala bastante sobre os reis da época. Ele era antenado na atividade política ali da sua época. Menciona na sua profecia tanto os reis antigos quanto Salomão, Davi, quanto, enfim, antigos reis, quanto os reis da época que ele vivia. E aí ele também fala sobre os reis e líderes de outras nações, fala sobre os faraós, sobre o rei da Síria, que foi castigado por ter invadido o reino do norte, lembra? Enfim, além disso, ele também fala sobre o rei da Babilônia, o Nabucodonosor, que estava sujeito a Deus, que também seria agente dele no julgamento de Judá. E todos esses reis que Jeremias fala, tinham em comum uma coisa, é claro, como todos os reis, todos os governantes até hoje, que é o fato de todos estarem sujeitos ao que é o Rei das Nações. Eles representavam Deus, né, e o refletiam de maneira limitada, insuficiente, falha, e frequentemente faziam um mau uso dos privilégios recebidos de Deus. Mas, felizmente, nos é anunciado aqui em Jeremias, depois é cumprido com Cristo, que da linhagem de Davi veio um rei que reina com retidão e sabedoria, o renovo de Davi.
ler de novo comigo agora sim, um versículo que já lemos, que é o 15 do capítulo 33. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça. Ele executará juízo e justiça na terra. Um rei justo. Então, caminhando para o fim da nossa aula, o que a gente pode levar como lição para as nossas vidas, né, nos dias de hoje? Muitas coisas. Entre elas, podemos aprender que, assim como Jeremias, nós também devemos apontar para Jesus. É claro que a gente pode não ser um profeta, um sacerdote, um rei, né, para apontar sobre os ofícios diretos do Messias, mas e a outra lição então é como a gente pode fazer isso, como a gente pode apontar para Jesus nas nossas vidas, que é sendo provados, nos permitindo ser provados e usados e purificados por Deus, tendo a nossa fé fortalecida pelas dificuldades maiores, tanto as dificuldades maiores quanto as do nosso dia a dia, porque é assim que a nossa fé cresce, que nós podemos ser purificados. Podemos ser acrisolados. Acrisolar é um verbo que vem de um objeto chamado crisol, que é um recipiente usado para lavar prata e outros metais. Leva ao calor máximo para purificar. E, enfim, assim como isso acontece aí com a prata e o ouro, que vão ser levados ao calor máximo para se tornarem mais puros, melhores, nós também somos testados e provados e melhorados pelas nossas dificuldades. Deus vai fazer isso com a gente. Então, à medida que nós somos acrisolados, somos purificados, aperfeiçoados, e coisas que estavam ali misturadas, né, a impureza, como no ouro e na prata, em nós poderia ser o que? O pecado, né? Que tá sempre nos perseguindo, que nós estamos sempre ali nessa mistura, né? E causando impureza, tudo isso é aniquilado e ficamos cada dia mais parecidos com o Pai, filhos que se parecem com o Pai. Então, por fim, gente, precisamos ter em mente também que o juízo virá. Assim como, né, Jeremias anunciou aqui o juízo sobre a nação de Judá, veio o juízo nessa época do Jeremias, e virá também sobre nós, sobre toda a terra. Mas nós não devemos nos apavorar, porque temos ao nosso lado o mediador justo, que nos salva, que salva o seu povo, que salva as suas ovelhas. Então, enquanto nós estamos aqui, temos o compromisso de perseverar em meio às tribulações, porque, como eu falei, elas nos purificam, aperfeiçoam e nos levam a cada vez mais refletirmos a imagem do Deus que nos criou, nos amou e nos salvou. E isso é maravilhoso, né? Que esse seja sempre o nosso objetivo maior. Essa é a aula de hoje, ficou breve, uma aula mais curta para vocês. Vamos orar para terminar e, enfim, agradecer a Deus por essa mensagem. Pai, muito obrigada por essa aula, muito obrigada pelo dia de hoje. Eu agradeço porque o Senhor é um Deus próximo, que quer caminhar com a gente, nos transformar, nos libertar do pecado, nos purificar. Eu peço para que assim seja em nossas vidas, Deus, para que o Senhor nos transforme, para que o Senhor nos faça cada dia mais parecidos contigo, mais parecidos com Jesus. Eu agradeço pelo sacrifício maior e perfeito de Cristo, que nos permite chegar a Ti, que nos permite sermos livrados do mal, sermos purificados do pecado que há em nós. Eu agradeço por essa mensagem, eu agradeço pela minha vida, eu agradeço porque o Senhor cuida de nós, Deus, apesar de nós não merecermos. Muito obrigada por essa aula, eu peço para que o Senhor fale ao coração de cada pessoa que assistiu e cuide, transforme e faça-se conhecido, Pai, por todos. Muito obrigada por tudo, Senhor, em nome de Jesus, amém. É isso, gente. Muito obrigada a quem assistiu até aqui. Uma boa semana a todos.